Bom dia. Nestes tempos de crise em que cada um de nós faz contas ao orçamento caseiro e em que os deputados fazem contas ao orçamento do Estado, vamos olhar algumas propostas de alteração. E há uma nota comum a marcar as propostas apresentadas pelos partidos políticos. Com maior ou menor vigor, todos, mesmo os partidos que apoiam o governo, têm propostas para aumentar a carga fiscal às pessoas e empresas com rendimentos mais elevados. Em cima da mesa estão ainda propostas que defendem o agravamento da tributação dos rendimentos de capital e das maiores fortunas. No Fórum TSF queremos ouvir a sua opinião. Este tipo de propostas contribuem para aumentar a justiça fiscal? Que medidas devem ser tomadas para se conseguir mais justiça fiscal? Ou seja, para se conseguir uma repartição mais justa na distribuição dos sacrifícios pedidos aos portugueses? Queremos ouvir a sua opinião. O número de telefone do Fórum TSF é o 808-202-173. 808-202-173. Pode também deixar a sua opinião na página da rádio no Facebook ou na internet. Na internet pode também responder ao inquérito. Concorda com este princípio de aumentar a carga fiscal a pessoas e empresas com rendimentos mais elevados? Este inquérito está disponível ao longo de todo o dia na página da TSF na internet. Tendo em conta as pessoas que já votaram, a maior parte, 83%, concorda com esta ideia. Recordo, no Fórum TSF, partimos da avaliação destas propostas de se aumentar a tributação às pessoas e às empresas com maiores rendimentos e queremos ouvir a sua opinião. Este tipo de medidas contribui para aumentar a justiça fiscal? O que é que deve ser feito para termos mais justiça fiscal no país? Como é que se conseguirá uma repartição mais justa dos sacrifícios pedidos aos portugueses? Queremos ouvir a sua opinião. Recordo o número de telefone do Fórum TSF, 808-202-173. Primeiro convidado do programa de hoje, Dr. Domingos de Azevedo, bastonário da Ordem dos Técnicos Oficiais de Contas. Dr. Domingos de Azevedo, muito bom dia. Começo por lhe perguntar se consegue, olhando para este orçamento, se consegue com facilidade conjugar na mesma frase as palavras orçamento e justiça fiscal. Evidentemente que não. Da forma como ele está, eu desconheço o teor das propostas que estarão neste momento em cima da mesa na Assembleia da República, mas espero que naturalmente eles tenham preocupações de reequilíbrio do esforço fiscal que é pedido aos portugueses para o reequilíbrio das contas públicas, que penso que ninguém contesta. Ninguém contesta a necessidade de reequilibrar as contas públicas do país, porque todos nós nos preocupamos com o futuro. O que as pessoas contestam é quando se pesa demasiado, por isso a quem trabalha, deixando-se de fora muitas das situações de rendimentos que vai enriquecer, no final de contas, o bolso de alguns, e ficando de fora este esforço que é pedido aos Estados portugueses. Dr. Domingos de Azevedo, permita-me só uma interrupção, porque em benefício dos ouvintes que possam não ter ouvido as notícias desta manhã na TSF e que só agora entraram ou ligaram o rádio, posso explicar algumas das medidas que são exemplares, ou melhor, algum tipo de medidas que são o ponto de partida para o Fórum TSF de hoje. Olha, uma das medidas é exatamente sujeitar à tributação rendimentos, pedindo a esses rendimentos que também participem no reequilíbrio da vida pública e que até hoje não têm participado, que é o caso dos rendimentos de capitais. Essa é uma das propostas concretas que é feita, mas vou olhar aqui para esta longa lista de propostas e escolher algumas que me parece que são exemplares e justificam o Fórum de hoje. Por exemplo, no Orçamento de Estado propõe-se uma subida da taxa liberatória sobre juros e dividendos em 1,5%, exatamente isso que o Domingos Azevedo estava a falar também. Ora, o Partido Socialista, por exemplo, defende uma subida para os 3,5%. No Orçamento de Estado defende-se uma sobretaxa de 2,5% em IRS para
quem esteja no último escalão. Isto significa quem ganha anualmente mais de 53.300 euros. Ora, o PS propõe aqui uma sobretaxa de 5%. No orçamento há uma sobretaxa de 5% a empresas com lucros superiores a 10 milhões de euros. O Partido Socialista defende que esta sobretaxa passe para os 7,5%. Defende-se também, por exemplo, que todas as empresas, incluindo as SGPS, as Sociedades Gestoras de Participações Sociais, passem a pagar impostos. Defende-se ainda, o PSD e o PP vão apresentar uma proposta para cortes nas pensões acima de 5 mil euros. Neste escalão pode estar previsto um corte de 10%, mas estuda-se a possibilidade de este corte ser progressivo, indo até aos 50%. Do lado do PCP, propõe-se, por exemplo, a tributação das mais-valias mobiliárias obtidas por estas SGPS, uma tributação em 21,5% das mais-valias mobiliárias obtidas por fundos de capital de risco. O Bloco de Esquerda defende, por exemplo, um imposto extraordinário progressivo sobre o património de luxo, uma taxa de 0,6% para as fortunas superiores a 1 milhão de euros e de 1% para as fortunas superiores a 3 milhões. Estas são apenas algumas das propostas, mas é deste tipo de propostas que partimos para este Fórum TSF. Parece, Dr. Domingos Azevedo, que estas ideias, veremos se algumas são aprovadas ou não, mas contribuem para trazer mais justiça fiscal ao nosso sistema? Eu penso duas coisas. A primeira é que os trabalhadores portugueses é-lhes pedido ao capital de trabalho, eu não gostaria de chamar trabalhadores, por isso, ao capital de trabalho é pedido um esforço muito acentuado no reequilíbrio das contas públicas. E, naturalmente, que 1,5% no rendimento de capitais foi-se para baixo, por isso para menos, muito deste esforço, por isso é muito menor este esforço do que aquilo que é pedido ao capital de trabalho. E, porquanto, penso que há necessidade de haver aqui um reajustamento deste esforço que é pedido às pessoas. Evidentemente que algumas destas questões que aqui são colocadas, enfim, é uma questão de opção. Eu não me violenta a mim nada em que as pessoas que neste momento têm fortunas mais acentuadas possam participar de um esforço também mais acentuado na recuperação da economia, por duas razões. A primeira é porque têm maior disponibilidade económica e financeira e naturalmente poderão, com menos esforço do que aqueles que têm menor capacidade financeira, com participar na redução das despesas da economia pública. Segundo, é porque eles são um dos interessados imediatos também na reanimação económica. Ou seja, se não houver reanimação económica, eles também não rentabilizam o seu capital. E, porquanto, é necessário fazer um apelo também a essas pessoas de que o reajustamento da economia e das contas públicas não é um mero jogo de palavras, interfere também de uma forma direta e objetiva com os seus patrimónios, com as suas disponibilidades financeiras e, evidentemente, que ao concorrerem de forma mais acentuada na recuperação da economia nacional e na recuperação do déficit público, estão de algum modo a criar condições para poderem também rentabilizar os seus patrimónios, rentabilizarem as suas disponibilidades. E por isso, nada me violenta, antes pelo contrário, que aqueles que têm um património mais acentuado possam também fazer um esforço mais acentuado na recuperação da dívida pública e deixando ou aligeirando um bocadinho o capital de trabalho, realmente o esforço que é pedido atualmente. E penso que, sinceramente, a tributação dos rendimentos capitais apenas a 1,5 é baixo. Eu vou mais pela proposta que aqui me apresentou do 3, entre 3 qualquer coisa, numa taxa situada entre os 3 e os 3,5. Porque se perde aos empresários, aos profissionais liberais, aos médicos, aos engenheiros, aos advogados, etc., e aos empresários individuais, uma taxa suplementar já este ano no seu IRS, nos seus rendimentos, de 3,5% ou de 50% do 13º mês. Porquanto, se estes rendimentos de capitais se aproximarem entre os 3 e os 4, não vejo que haja aqui desequilíbrios. E mais, Portugal ainda trata diferenciadamente, no sentido positivo,
os rendimentos de capitais quando comparados com a fiscalidade noutros países do mundo, nomeadamente a França, a Alemanha, etc., porque às vezes mostram o chavão e vêm dizer, mas os capitais fogem de Portugal. Não fazem nada. Isso é desculpa de mau pagador, ou de mau decisor neste caso. Porque noutros países fogem para onde é que eles vão? Se noutros países têm condições bem mais gravosas em alguns domínios do que aquelas têm em Portugal. E por isso eu não iria pronunciar, evidentemente, até porque seria indelicado da minha parte, uma vez que estas propostas têm origem em forças políticas, não irei pronunciar, como é óbvio. Aqui o essencial é a questão do princípio que está aqui em causa. Parece-lhe que uma das grandes fatores de desigualdade tem sido essa tributação do capital inferior à tributação do trabalho? Era exatamente isso que eu queria dizer. Nós, neste momento, porque é fácil, porque transfere-se para terceiros a responsabilidade da cobrança do imposto e a sua entrega, fazer a recolha de receitas a partir do rendimento de trabalho. Ora, mas é tempo também de questionar, da necessidade de levantar um bocado a pressão sobre aqueles que trabalham, no sentido de chamar também outras fontes de rendimento a este processo. Acabe-se com as isenções a muitas SCPS que existem no país, acabe-se com as isenções a muitos fundos de imobiliários que existem no país, porque quando falamos também no rendimento de capital, não nos esqueçamos que ele por vezes também ganha outras formas sem ser exclusivamente capital. E porquanto também tem benefício, aquilo que poderíamos chamar um benefício indireto, a partir de muitas situações da SCPS, a partir das situações de muitos fundos, etc. E por isso o que eu acho é que é necessário fazer-se um esforço de reencontrar o equilíbrio na coparticipação e nos esforços que os cidadãos e as empresas e as entidades devem dar à recuperação da dívida pública e não pedir apenas aos trabalhadores, porque no próximo ano temos que reconhecer. Os reformados passam a pagarem IRS a partir do montante de 3.622. O ano passado era 6.000. Quer dizer, há aqui uma tentativa de equiparar os reformados, os rendimentos dos reformados aos rendimentos dos jovens da vida ativa. Não podemos comparar estas situações, porque o jovem não tem necessidade de medicamentos. Um reformado tem necessidade por mês de gastar, por vezes, verbas significativas para poder manter-se vivo. Isso é uma desumanidade, não dar condições às pessoas para que elas possam sobreviver. E por isso o esforço que é pedido a esta classe de cidadãos não reformados é muito violento. Vai-se aquilo, ou seja, considera-se que eles têm condições para viver com menos 50% daquilo que tinham em 2011. Aos funcionários públicos, retira-se-lhe 13º mês e subsídio de férias. Mas esse dinheiro era que as pessoas tinham, por vezes, para assumir os seus compromissos perante terceiros e reequilibrar um bocadinho as suas contas familiares. Isto vai ser muito violento. E o que se pede é que haja alguma, que se peça também, que se possa aliviar um bocadinho a estas pessoas, enfim, aos trabalhadores, e que se peça ao concurso também de outras situações que existem em Portugal, que já mencionei algumas, as isenções aos fundos de investimentos, as isenções que hoje se concedem, por exemplo, no âmbito das SCPS. Há todo um conjunto de coisas que deve ser revisto. E não devemos ter uma ideia de quando é preciso aumentar as receitas, ir logo ao desgraçado que trabalha, ir logo àquele que vive do seu trabalho. E por isso, tudo que seja neste sentido é positivo e aumenta a justiça fiscal. Dr. Ministro Azevedo, deixe-me fazer aqui um pouco o papel de advogado do diabo e olhar para as pessoas que têm aqui mais rendimentos. São uma minoria, certamente, mas, por exemplo, propõe-se uma taxa de elevar em 5% aquilo que já pagam em IRS as pessoas que ganham mais de 500 mil euros. São certamente uma minoria muito pequenina, permitam-me aqui a redundância, de portugueses, mas falemos também aqui do princípio. Estas pessoas já pagam um imposto de 46%, 46,5%. Se for aumentado em 5%, passam a pagar mais de 50% de IRS. Faz sentido alguém, ganhe o que ganhe, faz sentido que o Estado lhe tire mais de metade do que ela ganha, do que ela produz? Evidentemente que é um bocado complicado justificar, como acabou de dizer. Eu estou de acordo consigo.
É demasiado ou é muito, diga-se, na verdade é muito, e isso pode trazer consequências nefastas para o país. Como seja, o abandono do país das pessoas realmente competentes e que justifiquem vencimentos para além, enfim, das médias, ou seja, dos vencimentos altos, e pode ter aqui a ser realmente um efeito devastador no que respeita à consequência da aplicação dessa norma. Agora, Cássio, é preciso termos em atenção o seguinte: para essas pessoas, 61%, ou seja, retirar-lhes a elas 5 ou 10 mil euros não tem o mesmo efeito que eu chegar a um reformado e tirar-lhe 100 euros, quando ele está numa reforma mínima, ou seja, quando ele já tem que fazer um esforço desumano para sobreviver com tantos tostõezinhos todos os dias. Temos também que ter, quando falamos nas percentagens, embora, pronto, elas reflitam uma situação concreta, temos que ter também em atenção a dimensão por isso, a dimensão da quantificação daquilo da realidade a que tratamos. E por isso, dito de outra forma, não obstante eu estar de acordo consigo que 61% é muito significativo, é muito grande, ficando apenas 39% do rendimento oferido para o cidadão, estou de acordo consigo, mas é interessante também ver que quando eu peço a um reformado 50 ou 100 euros por mês de aumento, este homem vai ter que deixar de comprar um medicamento, já não digo tomar o seu café, digo comprar um medicamento, ou então poder beber ou comer carne todos os dias. Nestes tempos de crise em que estamos, já não falamos sequer do que é justo, é do que é menos injusto, é isso? Exatamente, Cássia. É que, pronto, nós confrontamos, mas eu já agora queria só, e para terminar, porque não queria tomar o vosso fórum, cuidado, porque, na minha opinião, penso que não andou bem, não obstante estar de acordo com esta questão, mas não andou bem, ou pelo menos espero que seja acidental, o corte total nos rendimentos do IRS de algumas categorias. E porquê? Porque isto faz-nos regredir a 1988. Ou seja, a eleição para efeitos de tributação das fontes de rendimentos, não enquadrando esse rendimento na realidade concreta e objetiva dos sujeitos passivos e da sua família, por isso do agregado familiar, gera injustiças enormes, e o que nós temos no IRS deste ano é um bocado isso. Ou seja, o que nós temos no IRS deste ano é que, ao retirar o direito à retenção na fonte, nós temos, de facto, aqui, temos a redução das despesas com a saúde, temos, de facto, aqui um regresso à eleição das fontes de tributação como elemento fundamental do IRS. Dr. Domingos de Azevedo, agradeço o contributo que trouxe a este fórum TSF, a opinião, a leitura do bastonário da Ordem dos Técnicos Oficiais de Contas a marcar o debate que hoje fazemos no fórum TSF. Partimos do debate no Parlamento sobre o Orçamento do Estado, com uma nota comum a marcar as propostas dos diversos partidos, todos com mais ou menos vigor, mais de um lado ou mais de outro, mas todos os partidos, incluindo os que apoiam o Governo, têm propostas para aumentar a carga fiscal às pessoas e empresas com rendimentos mais altos. Partindo daqui, queremos ouvir a sua opinião. Estas propostas contribuem para aumentar a justiça fiscal? Que medidas devem ser tomadas para aumentar essa justiça, conseguindo uma repartição mais justa dos sacrifícios que são pedidos a todos nós? Martinho Sousa é enfermeiro, Liga-nos Vila Nova de Famalicão. Bom dia, bem-vindo ao Fórum TSF.